want to break free. A crescente preocupação com a segurança alimentar tem levado ao desenvolvimento de novas técnicas que diminuem os riscos de contaminação, aumentam a eficiência dos processos e reduzem o tempo e os custos envolvidos. Essas técnicas são vitais para prevenir doenças transmitidas por alimentos e estender sua vida útil. Ao longo dos séculos, o progresso científico permitiu o surgimento de várias formas de conservação de alimentos, como a refrigeração, congelamento, pasteurização, fermentação e a adição de conservantes, que são amplamente adotadas pela indústria alimentícia. Contudo, novas tecnologias, como a irradiação de alimentos, apresentam vantagens notáveis em comparação aos métodos tradicionais. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alimentos irradiados são aqueles que passaram por um processo intencional de exposição à radiação ionizante, com doses controladas, com o objetivo de aumentar sua conservação e segurança para o consumo humano. A irradiação de alimentos, introduzida na indústria alimentícia por cientistas britânicos em 1905 e posteriormente adotada nos Estados Unidos para eliminar parasitas como a Trichinella spiralis, representa uma evolução significativa nas técnicas de preservação. Em 1976, a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Energia Atômica recomendam pela primeira vez a irradiação de alimentos como método seguro de preservação. Embora a irradiação seja uma tecnologia promissora para melhorar a conservação dos alimentos e controlar a incidência de doenças, a sua aceitação pelo público ainda enfrenta desafios. Isso se deve, em parte, aos mal-entendidos e receios em torno das tecnologias relacionadas à energia nuclear e ao uso de radiação. A compreensão e aceitação do processo de irradiação pelos consumidores são fatores cruciais para sua adoção mais ampla. Portanto, este estudo tem como propósito aprofundar a compreensão sobre o processo de irradiação de alimentos, destacando suas características técnicas, aplicações práticas e seu impacto na segurança alimentar. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. O método de conservação de alimentos por irradiação já foi aprovado em torno de 37 países, inclusive aqui no Brasil, definido pela Anvisa com a RDC número 21, de 26 de janeiro de 2001, a irradiação de alimentos é, abre aspas, o processo físico de tratamento que consiste em submeter o alimento, já embalado ou a granel, a doses controladas de radiação ionizante, com a finalidade sanitária, fitossanitária e ou tecnológica, fecha aspas. Dessa forma, o principal objetivo de quem usa a irradiação como método de conservação de alimentos é justamente impedir que o alimento amadureça, através de uma alteração no seu processo fisiológico. Inclusive, vale lembrar que como altera o processo fisiológico do alimento, acaba modificando a sua estrutura molecular também, e isso faz com que os micro-organismos que estraguem o alimento não consigam se reproduzir, fazendo com que a validade do produto se prolongue. Entretanto, vale destacar que os efeitos da irradiação nos alimentos vai mudar de acordo com a dose de radiação que é submetida nos alimentos e também de alimentos para alimentos, ou seja, dependendo da dose, se a dose for muito alta ou muito baixa, vai ter efeitos diferentes e também de alimentos para alimentos, ou seja, um alho submetido à irradiação vai ter um efeito diferente quando também comparado com uma banana que sofreu também o processo de radiação. Dentre esses efeitos que a irradiação causa, a gente pode citar a inibição de brotamentos, o retardo na maturação, a redução da carga microbiana, a eliminação de micro-organismos patogênicos, a esterilização e, por último, a desinfecção de grãos, cereais, frutas e especiarias. Como eu falei anteriormente, os efeitos da irradiação vai mudar conforme muda a dosagem da radiação que foi submetida no alimento. Dessa forma, existem classificação enquanto a dosagem de radiação que o alimento é exposto. Nessa classificação, existem cerca de 3 categorias, e ambas são expressas em KGY, ou kg, que é a unidade do SI que representa a quantidade de radiação ionizante absorvida por uma massa.
Como já dito, existem cerca de 3 classificações dentro dessa categoria, e a primeira dela é referente a doses baixas, de até 1 kg, onde o alimento recebe radiação ionizante de até 1 kg. Essa dose mais baixa serve justamente para eliminar coisas mais brutas, como insetos, ovos e larvas. Vale destacar que essas doses mais baixas também podem prolongar a vida útil de grãos e cereais, quando eles são expostos nas próprias embalagens que são comercializadas. Passando agora para a segunda categoria, temos as doses intermediárias, que vão entre 1 e 10 kg. Essas doses intermediárias também servem para melhorar a qualidade higiênica do produto e também aumentar sua vida útil, normalmente em algumas semanas. Só que agora não fica unicamente nas farinhas, também passa para outros produtos, como frutas e carnes. Esse prolongamento da vida útil dos alimentos ocorre justamente devido à redução da carga microbiana e também da eliminação por completo que ocorre de bactérias patogênicas, como a E. coli e a Salmonella. Por fim, temos a última categoria dessa classificação, que são as de doses elevadas, que são iguais ou maiores do que 10 kg. Essas doses mais altas são utilizadas nas descontaminações de condimentos e especiarias, como a pimenta do reino. Além disso, essas doses mais altas também são utilizadas nas rações que vão para os exércitos, nas rações que vão para os pacientes imunodeprimidos e também nas rações de animais. Por fim, para que os consumidores saibam, é necessário que os alimentos que passaram por determinado processo, ou seja, o processo de irradiação, contenham no seu rótulo a seguinte informação, abre aspas, alimento tratado por processo de irradiação, fecha aspas. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Os irradiadores de alimentos são maquinários complexos utilizados industrialmente para irradiar um alimento, fazendo-os preservar por bem mais tempo, já que a radiação recebida por ele elimina a grande maioria dos micro-organismos e parasitas presentes no produto, impedindo-os de degradar e estragar o alimento. Os irradiadores podem ser classificados em 3 classes: P, portáteis, M, móveis e F, fixos. Nos irradiadores industriais que utilizam fontes radioativas, as fontes mais utilizadas são o césio-137 e o cobalto-60, que são metais que emitem radiação gama. Neste tipo de irradiador, o alimento entra em um recipiente de metal que é hermeticamente fechado, onde recebe doses controladas de radiação que podem esterilizar o alimento ou somente reduzir a carga microbiana. Durante o processo de irradiação, o alimento não entra em contato diretamente com a fonte de radiação. Por este motivo, o alimento irradiado não se torna radioativo e é completamente seguro para o consumo. Outro tipo de irradiador industrial é o que utiliza raios-x ou feixes de elétrons. Essas máquinas possuem esteiras motorizadas que transportam o produto até um bunker protegido, onde o alimento passa por alguns emissores de raio-x ou recebe feixes de elétrons com até 10 milhões de eletronvolts de tensão, que são provenientes dos aceleradores de partículas instalados juntos ao maquinário. Após receber os raios-x ou feixes de elétrons, o alimento é embalado e comercializado. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Bom, a dosagem de radiação está ligada à quantidade de energia absorvida durante a exposição e normalmente é expressa em kg. Assim, podemos classificar a irradiação de alimentos em 3. A primeira delas seria a radurização. A radurização é quando o alimento é exposto a baixas doses de radiação, até 1 kg. Esse modelo é capaz de eliminar insetos, ovos e larvas, podendo prolongar em anos a vida útil de grãos e farináceos processados em embalagens plásticas utilizados no varejo. Além disso, a radurização inibe a ação de enzimas responsáveis por alguns processos fisiológicos, estendendo em vários meses o tempo de conservação de bulbos e tubérculos, como cebola, alho e batata, e aumentando o tempo de conservação de frutas, como banana, mamão, manga, goiaba e melão, por retardo do amadurecimento. Já a radiciação ou radiopasteurização é uma técnica que consiste na exposição do alimento a quantidades intermediárias de radiação, entre 1 e 10 kg. A radiciação promove a redução da carga microbiana de fungos e bactérias, melhorando a qualidade higiênico-sanitária do alimento e promovendo, por consequência, a extensão da vida útil em algumas semanas. Normalmente, é utilizado em produtos como peixes, carnes, amendoim e alimentos crus prontos para o consumo. Já o terceiro processo seria a radapertização.
A radapertização é o tratamento do alimento com doses elevadas de radiação, iguais ou superiores a 10 kg. Esse processo é capaz de eliminar totalmente os micro-organismos que decompõem os alimentos, produzindo efeitos muito parecidos com os da esterilização. É útil na descontaminação de especiarias e condimentos, como a pimenta do reino, por exemplo, e no tratamento de rações para animais e na esterilização de rações especiais para militares e pacientes imunodeprimidos. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Como vimos, a irradiação é um método bastante eficaz para realizar a conservação de diversos tipos de alimentos. Prolongando o tempo de prateleira de frutas, verduras e até de carnes, esse método é um importante aliado na luta contra o desperdício, visto que seus processos auxiliam na redução daqueles alimentos que deixam de ser próprios para consumo antes mesmo de chegar ao seu destino final. A princípio, quando foi descoberta a eficácia e a revolução que ela traria ao mercado, a irradiação foi prontamente introduzida na indústria alimentícia, e seu uso foi expandido para diversos países que também procuravam alternativas viáveis para a conservação de alimentos. Esse tipo de conservação chegou ao Brasil durante a década de 60 e rapidamente foi introduzido na legislação brasileira. Os órgãos responsáveis por essa regulamentação expuseram através de alguns decretos as técnicas referentes a esse processo e implementaram diversas normas relativas a ele, que asseguraram ao consumidor a segurança e a qualidade do produto que chegava à mesa. As primeiras regulamentações da irradiação foram vistas no Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969. Produzido com a finalidade de instituir normas básicas aos alimentos, o decreto estabeleceu as características gerais da irradiação, como sua definição, sua finalidade e a indicação de como os alimentos deveriam vir rotulados. É importante salientar que todos os alimentos que forem tratados com radiação devem ter no seu rótulo a informação, como previsto em lei. Após isso, em 29 de agosto de 1973, outro decreto foi publicado abrangendo os detalhes das normas gerais sobre a irradiação no país. O Decreto Presidencial número 72.718 tratou da elaboração das técnicas, o armazenamento, transporte, distribuição, importação, exportação e exposição à venda dos alimentos irradiados. Este decreto foi essencial para legitimar e oficializar a utilização da irradiação no Brasil. Além da importância de suas informações, o mesmo foi necessário para reduzir a divulgação de notícias falsas que, infelizmente, até hoje persistem a respeito desse método de conservação, como, por exemplo, a notícia de que os alimentos irradiados são radioativos, algo que já foi comprovado que não é verdade. Por fim, em 26 de janeiro de 2001, a Anvisa aprovou o Regulamento Técnico para a Irradiação de Alimentos, que abordava sobre 1. O controle dos níveis de radiação, que falava quais os valores permitidos de radiação para cada tipo de alimento. 2. Os tipos de instalações necessárias para manter a segurança do processo e o controle das atividades. 3. O tipo de maquinário necessário para realizar este processo. 4. A aferição que deve ser feita para testar o nível de radiação nas instalações. 5. As fontes de radiação autorizadas pela CNEN. 6. As infrações e devidas penalidades que podem acontecer. A principal função da irradiação para os alimentos, que meus colegas devem ter falado, é em questão de aumentar a validade. Em relação a isso, uma das coisas que eles fazem, a radiação, ele meio que vai desativar as enzimas responsáveis pelo amadurecimento e emissão de brotos. O que é isso? Tá lá a fruta, vamos pegar uma goiaba, e ela vai estar lá amadurecendo. A radiação vai impedir que ela amadureça de uma forma mais natural e normal, como se esperaria de uma fruta. Ela meio que vai bem devagar porque as suas enzimas estão tecnicamente ausentes. Não estão trabalhando direito. Outras vantagens da irradiação é que ela faz uma limpeza no alimento. Como assim? Ela vai destruir pela radiação, por ondas de radiação, ovos, larvas de insetos, sem prejudicar a qualidade do alimento. Outra coisa, ela permite tratar grandes quantidades de variedade de alimentos, no sentido que é o quê? A máquina, o maquinário, ele permite que vários alimentos, vamos pegar maçã, várias maçãs, 50 maçãs, possam ao mesmo tempo serem limpas, sofrer irradiação. Assim, isso reduz o custo de preparo e aumenta o lucro, o que é uma vantagem muito boa para o
o vendedor de um produto irradiado. Que também, outro motivo, é que não oferece uma questão de transferência térmica. Ou seja, se o alimento ele foi colocado gelado na máquina de irradiação, ele vai continuar gelado. Ele vai basicamente sofrer a irradiação, mas ele não vai sofrer uma coisa térmica, que é um dos motivos que se chama métodos não térmicos e radiação, que é o nosso tema. As desvantagens podem ser citadas como não é adequada para todos os alimentos. Por quê? Certos alimentos não conseguem absorver a radiação e assim, infelizmente, não é possível. Também existem as perdas nutricionais que, aos que podem receber a radiação, mas essa radiação reage, entre aspas, e assim faz com que perca seu valor nutricional. Claro, ainda pode ser ingerido por um ser humano qualquer, mas vai perder grande parte do seu valor nutricional. Outro, em relação ao custo de maquinário e a operação, não consegue ter um valor muito bom. Ou seja, é um valor muito caro e ainda que não é uma coisa que a pessoa prefira investir em um alimento onde ele dure bastante. Porque muitas empresas, nos capitais, preferem algo que apodreça rápido para com que gere um capital rápido. Editor, o meu slide ele ficou muito desinteressante. Você poderia fazer um para mim muito interessante? Graças ao editor, nós temos aqui uma curiosidade de um teste que aconteceu em 2012 de uma máquina irradiadora do Japão que faz um processo em alta velocidade, pois os maquinários hoje em dia, e até mesmo no passado antes dessa máquina, elas eram todos por processos muito lentos, mas essa, que de curiosidade está passando agora no vídeo, ela ocorre em várias velocidades, onde no processo de esteira que ela chega, fica poucos segundos e sai. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito... Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Serafim Rodrigues e eu irei introduzir um trabalho sobre irradiação como método de conservação de alimentos. Olá, meu nome é Estevão Santos de Oliveira e eu vou apresentar qual a importância e vou definir o que é um método de conservação por irradiação. Eu sou Eduardo Cunha e eu vou falar sobre os irradiadores de alimentos. Olá, meu nome é Adriano Barros Lucena e a minha parte vai falar sobre as classificações da irradiação de alimentos. Oi, eu sou Antônia Gabriela e eu vou falar um pouco sobre a legislação que aborda a respeito da irradiação no Brasil. Boa noite, meu nome é Inácio André Deus de Araújo e eu estou aqui para apresentar as vantagens e desvantagens sobre a irradiação.